Sal dos semeadores com a parte do Senhor. Amém? Professor Diácono Edilson Miguel. Da Sala dos Semeadores. A lição de hoje, a número 14. O título dessa lição, falar e ouvir. Nós vamos aprender um pouco como falar, se expressar e como ouvir nessa lição de hoje. Aprender-se a se comunicar seguindo o exemplo de Jesus. Identificar ações e emoções nocivas à boa comunicação. Transformar seus relacionamentos por meio de comunicação submetida à direção do Espírito Santo. Hoje nós temos vários meios de comunicação, que é através do celular, que é através da internet, através de computadores, meio de comunicação. Tudo que possamos fazer seja na direção do Espírito Santo. Ou seja, nada disso, às vezes as pessoas falam, porque televisão, porque celular, porque isso, aquilo, outro, não. A gente como cristão temos que saber como usar esses objetos. Temos que saber usar de uma maneira correta e de uma maneira certa. Hoje em dia nós vemos aí pessoas usando de maneira totalmente errada. O celular é bom, não é que é ruim, mas o celular é bom, porque o celular hoje em dia é um meio de comunicação onde você possa estar em uma certa distância e você se comunicar coisas que tem no celular que você pode ver. Mas tem muitas coisas no celular que a gente não pode ver, não pode acessar. Não é isso? E nós, como cristãos, devemos ter cuidado sobre isso aí. Como saber usar a ferramenta. Também computadores. A gente vê aí computadores, pessoas entram aonde não devem entrar. É por isso que muitas pessoas, até os cristãos, às vezes até entram em lugar, em site, coisas que não é para entrar. A mesma coisa é a televisão, tem canais que a gente podemos assistir, como o canal 14 e outros canais que falam do amor de Jesus. Então, que a gente temos sabedoria de como lidar com essas ferramentas. Não é de qualquer jeito, de qualquer modo que eu vou... Não. Aquilo que é bom para mim, então eu vou ter que usar. Amém? Então, na direção do Espírito Santo. Então, quando a gente está na direção do Espírito Santo, a gente sabe o que é e o que não é. A gente sabe aquilo que é para se usar e aquilo que não é para se usar. A gente sabe aquilo que é para se ouvir e aquilo que não é para ser ouvido. Isso? Então, ter sabedoria em Deus. O que vamos transmitir. E aí é que está, que muitas vezes a gente transmite, às vezes, muitas coisas que não é certo. E aí gera complicações, gera problemas devido da transmissão do que você está falando. E muitas vezes a gente falamos algo, e saiu. E quando sai, irmão, acabou-se. Aí você magoou alguém, você feriu alguém, e você não sabe. Mas saiu. Não é verdade? Então, nessa lição de hoje, nos mostra, nos traz o exemplo de Deus, lá em Gênesis capítulo 1,
E o versículo 3, você quer acompanhar esta lição de hoje, né? Gênesis capítulo 1 e versículo 3, que diz assim, ó. Quando Deus diz assim, né, que ele, no princípio criou Deus o céu e a terra, né, e porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora vamos para o 3, que é o importante, que diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, o que queremos expressar sobre isso, né? Se lembramos como as palavras de Deus tomaram a forma de decretos poderosos, trazendo as coisas à existência, de trazer a existência, né? Então, que o Senhor, ele falou, ele disse que haja, né? E disse Deus que haja isso, e disse Deus que, né, haja isso, as águas, os rios, os mares, as luzes, né, as estrelas, plantas, os animais, tudo isso daí. A gente vê quando Deus ele está expressando, falando, ele é como se estivesse falando tudo no seu devido lugar e classificando tudo no seu devido lugar. Diz assim, quando Deus usa a expressão, né, e disse Deus, né, podemos valorizar, veja só que podemos valorizar a importância que tem para o cristão de comunicar-se bem. E Deus ali estava se expressando, comunicando, né, estava se comunicando bem ali, expressando quando ele estava falando sobre a criação do mundo e o que ele estava fazendo. Então, meus queridos, né, comunicação em Jesus. João 14, 9. João 14, 9. Né? João 14, 9. Vamos lá ler um pouquinho. João 14, 9. Para que a gente possamos acompanhar um pouco a lição, né? Que é bom acompanhar. João 14 e 9. Que diz assim. João 14 e 9. Que diz assim. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos Pai. Então tá aí. Demonstra que Deus sai, né? Deus Pai se revela, né? Se expressa e se comunica na pessoa do Filho. Não é verdade? Então ele estava aqui, né? Ele se revela na pessoa de Cristo. Então, ele, em carne, comunicou-se com os homens de sua época, de forma exemplar para cada um de nós. Comunicação em Jesus. Falar no local e no momento apropriado. Isso quer dizer o quê? Falar no local e no momento apropriado. Muitas vezes as pessoas falam no momento errado, coisas que não era para ter falado, e muitas vezes as pessoas falam, não é verdade? Eu quero dar um exemplo sobre, né, de dar atenção ao que está conversando, saber ouvir. Eu estava pensando bem, né? E Deus me trouxe Salomão, né? Salomão. Então a gente vamos ver lá em Salomão, capítulo, né, lá em Reis, 1 Reis, capítulo 3, versículo 26. Né? 1 Reis,
capítulo 3 e versículo 26. Vamos ver o que está nos falando nesse momento. Capítulo 3 e versículo 26. Amém? Pessoal, quando o Senhor ele fala com Salomão e pede o que é que tu queres, muitas pessoas, né, pedem isso, pedem casa, pedem carro, pedem, né, tanta da coisa, e se esquece, né, de pedir algo muito importante, a qual Salomão ele tinha pedido, que foi sabedoria, e Deus concedeu a ele sabedoria. Então, vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor aqui. Diz assim, em 1 Rei, capítulo 3, versículo 26, que diz assim: então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se acusou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu e nem teu, seja dividido. Olha aí, né? Então respondeu o rei: dar-me a primeira o menino vivo. Isso quer dizer o quê, irmão? Isso quer dizer que Salomão ele obteve sabedoria de Deus. Salomão ele compreendeu. Primeiro Salomão ouviu o que aquela mulher estava falando ali. Eu não quero falar sobre a questão de como aconteceu isso, né? Que Salomão ele julga a causa de duas mulheres. Então o que eu quero dizer, meus queridos, que Salomão ele ouviu as duas e ele percebeu algo ali muito importante. Ele percebeu que ali tinha uma que estava falando a verdade e tinha outra que estava falando a mentira. Então, nesse estudo de hoje, nós estamos, né, falando sobre de falar e ouvir. Então nós temos que ouvir, escutar primeiro, para depois nós podermos tomar decisão. E diz a palavra do Senhor, né, no versículo 28, que todo Israel ouviu uma sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então é isso, meus queridos. Então Salomão ele teve a sabedoria para tomar essa decisão. Então muitas vezes as pessoas chegam logo e tomam a decisão sem ouvir. Muitas vezes as pessoas falam as coisas sem ouvir. Então muitas vezes para falar é preciso primeiro ouvir também. Porque aí nós viemos falar ou tomar decisões, né, que é cabível de tomar. Então, né, começar, né, uma conversa proveitosa. Fazer perguntas, ser claro, não julgar, ser objetivo, né, na decisão também. Ser objetivo na decisão. Quando for tomar uma decisão, aqui mesmo em Salomão a gente viu que ele ouviu as duas mulheres, né, e aí ele obteve uma decisão. E foi justamente, né, uma decisão sábia que ele tomou. E foi uma decisão objetiva. Amém? E etc. Comunicação entre marido e mulher. Sabemos que quando convivemos no mesmo teto, é necessário se comunicar, seja por comportamento ou ações. Então, irmão, quando moram os dois juntos, se está morando os dois juntos, tem que saber como lidar com o comportamento entre a vida dos dois. Né? É necessário comunicar.
é necessário que seja por comportamento ou ações. Então, muitas vezes as pessoas têm um comportamento estranho dentro de casa, né? Às vezes uma mulher, ou um homem, filho, tem comportamentos estranhos. Então, é complicado o processo da comunicação. E é necessário aprendermos em Deus como agir com sabedoria. Porque às vezes, irmão, é tão difícil, né? Quando se está falando os dois em casa e tal, bem, filho. E às vezes é uma dificuldade tão grande de ouvir um ou outro, de tomar decisões a respeito daquilo que é para ser feito, né? Ser tomado. E muitas vezes, né, não senta para conversar, não senta para dialogar, não senta para ouvir um ao outro, só quer falar, né? É porque tá errado, o outro tá errado, aponta para o outro e muitas vezes não chega a uma conclusão. E aí fica um bicudo para um lado, bicudo para o outro, né? Mas vamos lá. E quando as emoções ditam o tom, ou em outras expressões fala mais alto, né? Muitas vezes o tom, né? A expressão de falar mais alto. Por quê? Porque muitas vezes está na emoção, às vezes está agitado, às vezes está, né, daquele jeito. E aí, como diz a história, né, a explosão. E quando a pessoa explode, vamos dizer assim, um lugar já mais claro, e aí você fala coisas que você não quer soltar. Você fala coisas, sai coisa da sua boca que muitas vezes você não quer. E quando a gente fala, irmão, acabou-se. Muitas vezes quando a gente abre a boca e fala algo, acabou-se. Aquilo que já saiu, ele não volta mais. Não é verdade? E muitas vezes, quantas pessoas magoou pessoas por causa disso, né? Às vezes a mulher magoa o esposo por causa disso, às vezes o esposo magoa a esposa por causa disso, às vezes a esposa, né, a mãe, né, magoa um filho por causa de uma palavra, que muitas vezes solta na hora, né, dessa, quando está, né, numa expressão de falar mais alto, né, o tom, enfim. Não por exemplo, encontrar meias sujas espalhadas pelo chão. Gosta, né, gasto desnecessário, etc. Né? Somos tentados a utilizar palavras torpes ou mesmo, né, ferir quem nos irritou. Não é verdade, irmão? Quantas vezes as pessoas, né, irritam a pessoa por causa disso, né? Você manda fazer uma coisa, às vezes irritou, e aí aconteceu, né? Então fere quem nos irritou, não é verdade? Comunicação entre pais e filhos. Muitas vezes há conflitos entre os mesmos por falta de oportunidade de se expressar, né? Por falta de expressar, né? E aí muitas vezes há conflito entre os pais e os filhos, né? Como reagimos às diversas situações da vida? Como reagimos? Quando o filho nos abraça e nós nos sentimos bem com isso, devemos expressar nossos sentimentos por palavras ou gestos amorosos, né? Lá em Provérbios 16, 24 fala sobre isso. É quando nos aborrecemos. E quando nós nos aborrecer? É preciso sabedoria para conduzir uma boa comunicação com os nossos familiares, mesmo em meio aos conflitos que sejam, né, que surgem. Está lá em Tiago 3:10. Está lá em Tiago 3:10. Né? E também 3:28, se não me fala a memória.
Colossenses, né, 3, Colossenses 3, se não for memória 3, capítulo 3, versículo 2 e o outro, né, Colossenses, para que possamos evitar palavras torpes que expressem a ira, cólera e malícia. É preciso que tenhamos o nosso pensamento alto, levando todos os nossos pensamentos cativos à obediência a Cristo. Na verdade, sejamos prontos para ouvir, tardos para falar, né? Tardos para nos irar. Está lá em Efésios 4, capítulo 4, versículo 29. O que os nossos filhos veem em nós, o que os nossos filhos veem em nós, vem em nós em comunicar a eles um mundo de referências nobre a vida. Devemos dar bons exemplos, não é verdade? Nós que somos aí, que estamos na frente, devemos dar bons exemplos. Amém? Eu quero deixar só um versículo, só uma pergunta da parte de Deus, é bem aí fácil, né, que está lá em Provérbios, que diz assim: o que diz Provérbio 16, 24? O que diz Provérbio 16, 24? Que você possa meditar, né? E que você também possa interagir conosco, né? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, né, cada um de vocês, né? A todos os alunos, semeadores, tanto homens como mulheres, né? E que aí nós juntos possamos, mais uma vez, né, interagir um com o outro. Amém? Que assim Deus os abençoe.